Vamos falar agora sobre eleições municipais deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral solicita a transparência do fundo eleitoral aos partidos. Quem vai nos explicar mais sobre esse assunto é o especialista em direito eleitoral, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Marcos Rafael Coelho. Seja bem-vindo, Marcos. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Bom dia, caros telespectadores. Essa é uma discussão que todo ano eleitoral ganha força. Ontem nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã que o TSE vai iniciar, se não me engano, no dia 23, uma sequência de audiências públicas para colher da população propostas, algumas ideias para que haja mudanças nas resoluções que regulamentam, que conduzem esse processo eleitoral, principalmente agora em 2024. Tem uma minuta, inclusive, que já foi publicada pelo TSE. O que precisa mudar nessas resoluções agora para essas eleições? É isso mesmo, Lívia. É como você bem disse, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem as normas que vão reger as eleições municipais de 2024, né? E aí ele abre uma audiência pública para que a população, todas as pessoas interessadas, façam sugestões às normas já existentes, né? E desse tema específico, que é a da Resolução 23.605, que é acerca da distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a própria relatora, a ministra Carmen Lúcia, já deu uma minuta, né, com algumas alterações, com uma alteração pontual bastante importante, dizendo também que os partidos políticos eles devem divulgar no seu site, no seu próprio página da internet, os critérios da distribuição desses recursos, né, que é um dos temas mais polêmicos para os partidos políticos, é justamente quais os critérios, porque a gente está falando de dinheiro público, né? Então, é a grande oportunidade da sociedade civil, da população, sugerir mudanças nas normas existentes. Marcos, por mais que existam regras para acompanhar a destinação desse dinheiro, os partidos políticos, quando não pretendem cumpri-las, não cumprem e depois eles mesmos aprovam uma anistia a eventuais descumprimentos das regras que eles mesmos estabeleceram. Quer dizer, uma coisa difícil de imaginar, né? Porque você decide quanto vai usar do dinheiro, quem decide o tamanho do fundo eleitoral são eles. As regras são deles. E quando eles desrespeitam as regras, eles mesmos se perdoam. Então fica difícil achar um jeito aí, hein, Marcos? Rafael, você tem total razão, porque a gente está falando de dinheiro público, a gente está falando de dinheiro dos pagadores de impostos. Então, o que acontece? As resoluções, elas são feitas pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que a Justiça Eleitoral ela tem essa função normativa também, de interpretar a norma e aplicar nas regras das eleições. E eu, no caso, sou o servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, já minutei milhares de decisões de prestações de contas de campanha, então sei exatamente como é difícil lidar com as anistias, né, justamente porque a gente faz o máximo para que esse dinheiro público tenha a melhor aplicação possível. Então, o que a Justiça Eleitoral ela tem que fazer é trazer transparência, trazer um rigor na apuração desses gastos, né, e como eu falo nas minhas aulas de direito eleitoral, a gente tem que demonstrar que não há desvio de finalidade, que aquele dinheiro não está sendo usado de forma devida. Então, assim, o que o Poder Judiciário pode fazer é uma fiscalização rigorosa após a definição. Mas, neste momento, está sendo feita a questão da fixação das normas que vão reger essa situação, Rafael. Agora, outra questão que eu, pelo menos, considero uma distorção, e quero te ouvir sobre isso, Marcos, além dessa levantada pelo Rafael Colombo, é o valor. Eu sei que foge um pouquinho dessa parte técnica, mas quero te ouvir sobre isso. É o valor que foi estipulado para o fundo eleitoral para essas eleições municipais. Um valor de quase 5 bilhões de reais, que é o mesmo valor que foi aplicado nas campanhas eleitorais nas eleições nacionais. Para senadores, para deputados, para presidente da República, para governadores. Se a gente levar em consideração o valor que foi liberado para as eleições municipais de 2020, a gente está falando de algo, levando-se em consideração a inflação, que é metade do que foi estipulado para esse ano. O que explica isso? Qual a justificativa para um valor dessa magnitude, sendo que a gente está falando de eleições locais, eleições que acontecem nas cidades, que não exigem muito deslocamento desses candidatos? Por que esse valor todo, na sua opinião?
Então, como você bem disse, isso foge da questão técnica, né, que a gente já está acostumado. O que a gente sabe é o seguinte: antigamente nós tínhamos o financiamento das eleições com dinheiro de pessoas jurídicas. Empresas podiam fazer essa doação, né, podiam fazer essa doação para pessoas jurídicas, e aí desde que o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse tipo de doação não era mais possível, simplesmente a gente não conseguiu mais. Houve uma inversão da questão do financiamento. O financiamento começou a ser público, né? E vocês conseguem me ouvir? Porque vocês me travaram. Está travado. Sim. Aqui está perfeito. Sim, perfeito. E aí, com esse financiamento público, foram criadas regras específicas da fixação desse valor, né? E aí, com esses critérios decorrem da norma. Então, assim, a Justiça Eleitoral ela não pode limitar o valor a ser distribuído. Isso aí decorre da lei, da legislação, até de partes de dispositivos constitucionais ali. Existem regras agora que a emenda constitucional 111 trouxe acerca da contagem, dessa distribuição. A própria resolução fala dos percentuais que devem ser feitos. Isso tudo decorre da norma. Então, a Justiça Eleitoral ela não pode limitar. O que a Justiça Eleitoral pode fazer é fiscalizar a efetiva aplicação desses recursos. É verificar se esses recursos estão, de fato, destinados a esse fim. Se os candidatos que recebem não o fazem de forma indevida. Porque quando o fazem, é dever da Justiça Eleitoral determinar a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. Porque esse recurso vem do Tesouro Nacional e a sua sobra ou a sua má aplicação deve ser devolvida ao Tesouro Nacional. É isso que a Justiça Eleitoral pode fazer em relação a isso. Agora, em relação ao quanto, isso decorre da própria legislação, Lívia. Queria colocar o Dávila na nossa conversa também com o especialista em Direito e membro da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Marcos Rafael Coelho. Dávila. Bom dia, Marcos. Acho que as duas ótimas perguntas já foram feitas pelo Rafael e pela Lívia, né? Uma é a questão da lisura da utilização desse dinheiro, depois o perdão e o montante, né? Sendo que esses são problemas recorrentes, o que pode ser feito para fazer, como você bem disse aqui, cumprir que esse dinheiro está sendo utilizado para esta finalidade? Porque uma outra distorção que existe, não existe critério para a utilização desse dinheiro nos partidos. Na verdade, os presidentes de partido decidem quem vão receber os recursos e qual é o montante. Então tem uma briga interna. Então não tem nem critério para a utilização desse recurso dentro dos próprios partidos. É possível disciplinar melhor para não deixar essa concentração excessiva do poder de decisão da utilização dos recursos públicos nas mãos de uma única pessoa, que é o presidente do partido? Bom dia, Dávila. Ótima pergunta. Na verdade, é uma das grandes questões, umas questões mais polêmicas da distribuição de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é justamente a questão dos critérios que devem ser utilizados pelos partidos. Então, na minuta que a ministra Carmen Lúcia já trouxe, é justamente para aumentar essa transparência que foi feita essa sugestão que não é única, ou seja, nas audiências públicas podem vir novas sugestões para aumentar essa transparência, porque é uma reclamação que não é só da população e não é só da gente, da sociedade civil, mas é uma reclamação dos próprios partidários. Os próprios integrantes dos partidos políticos, eles cobram critérios que sejam objetivos na distribuição desses recursos. Por outro lado, o artigo 17 da Constituição Federal, ele garante autonomia ao partido político na questão da gestão desses recursos, né? A gente tem que lembrar que ele é um gestor desses recursos e os partidos, eles podem investir esses recursos em candidatos mais viáveis. Às vezes há candidaturas mais viáveis e aí dentro dos critérios partidários ele pode direcionar valores maiores para determinado candidato A que acha que esse candidato A pode ter mais recursos. O que a Justiça Eleitoral fez, seja pelo Supremo Tribunal Federal, seja o próprio TSE em consulta, foi a questão das políticas afirmativas para candidaturas femininas, para pessoas negras, que hoje já está sedimentado, mas foi com um ativismo judicial, do Poder Judiciário, para que esses valores eles têm que respeitar uma cota, né? Então, essa intervenção ela é pontual, mas ela decorre do próprio sistema normativo. Mas a Justiça Eleitoral, ela deve sim, dentro do possível, fazer sugestões de normas para poder melhorar esses critérios, e eu concordo contigo que esses critérios
são os problemas, deveriam haver critérios objetivos na distribuição desses recursos, mas a gente tem que ver que existe autonomia partidária garantida por próprio artigo na Constituição Federal. Marcos Rafael Coelho, especialista em Direito Eleitoral, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, queria te agradecer pela entrevista. Um ótimo dia a você e até a próxima. Obrigado, Lívia. Obrigado, Rafael. Obrigado, Dávila. Ótima manhã, telespectadores. Até a próxima. Obrigado, Marcos. Valeu.